Eles estavam nus no banheiro da minha filha, rindo sobre como era fácil enganá-la. Naquele momento, eu soube que não faria a festa de aniversário que planejei. Eu faria o meu show. Tranquei a porta do banheiro por fora, bem quietinha, enquanto Felipe e Vitória ainda estavam lá dentro, se divertindo na banheira como se fossem adolescentes, completamente alheios ao fato de que a mãe de 62 anos de Marina tinha acabado de pegá-los no flagra. Peguei meu celular e fiz 2 ligações que iriam mudar tudo. Quando Marina e Daniel chegaram, os dois em menos de 20 minutos, os fogos de artifício estavam prestes a começar. De onde você está assistindo hoje? Deixe sua localização nos comentários abaixo e clique no botão de curtir e se inscrever. Deixa eu te contar como cheguei a esse delicioso momento de vingança. Porque, meu bem, essa história vale cada segundo do seu tempo. Era para ser uma festa surpresa de aniversário para minha filha Marina. Ela estava completando 36 anos e, apesar das nossas tensões recentes, eu queria fazer algo especial para ela. Eu dirigi até a casa dela naquela manhã de sábado, bem cedo, usando a chave reserva que ela tinha me dado meses atrás para montar as decorações antes dos convidados chegarem. Marina estava indo incrivelmente bem em seu novo emprego na Capital Investimentos Sociedade Anônima. Depois de anos lutando em posições sem futuro, ela finalmente conseguiu um papel nesta prestigiosa empresa de investimentos há 8 meses. O dinheiro era melhor do que qualquer coisa que ela já tinha ganhado. E, sinceramente, eu estava orgulhosa do sucesso dela. Minha garotinha estava finalmente prosperando. Mas o sucesso, como eu estava prestes a aprender, às vezes tem um preço. Entrei na linda casa geminada dela, aquela que ela pôde de repente pagar depois de conseguir esta nova posição, carregando sacolas cheias de decorações, um bolo caseiro e otimismo suficiente para alimentar uma pequena cidade. A casa estava quieta, o que era exatamente o que eu esperava às 9 horas da manhã. O que eu não esperava era ouvir vozes vindo do andar de cima, especificamente vozes que não pertenciam à minha filha. Olha, eu não sou de bisbilhotar. Bom, geralmente não. Mas quando você ouve a voz do namorado da sua filha, misturada com o que soava distintamente como a risada de Vitória, a melhor amiga dela, ecoando da direção do banheiro principal, os instintos maternos entram em ação. Ou talvez fosse só a boa e velha curiosidade. De qualquer forma, me vi subindo aquelas escadas com a discrição de uma mulher que tinha criado 2 adolescentes e sabia como pegá-los no flagra. A porta do banheiro estava ligeiramente aberta, o vapor escapando para o corredor. E lá estavam eles, Felipe Tavares, o homem de quem eu até tinha gostado nos últimos meses, e Vitória Castro, a mulher que me tratava como se eu fosse uma relíquia inconveniente do passado de Marina, desfrutando do que parecia ser um banho de espuma muito íntimo. Bem. Esta certamente não era a festa surpresa que eu tinha planejado, mas como minha avó costumava dizer, quando a vida te dá limões, às vezes você precisa fazer uma limonada muito estratégica. Foi aí que percebi o quão perfeitamente posicionada eu estava para servir uma dose de justiça gelada. Você sabe o que é engraçado sobre pegar pessoas em situações comprometedoras? A fração de segundo de choque puro antes que seu cérebro comece a calcular a melhor vingança. Eu fiquei lá por exatamente 3 segundos, ouvindo Vitória rir sobre como Marina trabalha tanto que nunca suspeitaria de nada, antes que minha mente mudasse para o que eu gosto de chamar de modo avó estratégica. Porque é o seguinte, sobre ter 62 anos. Você viu bobagem suficiente para reconhecê-la imediatamente, e você viveu o suficiente para saber exatamente como lidar com ela. Deixa eu voltar um pouco e te contar como chegamos a essa traição no banheiro, porque a preparação torna o retorno muito mais doce. Marina começou na Capital Investimentos Sociedade Anônima há 8 meses, e em semanas sua vida inteira se transformou. Salário melhor, roupas de grife, uma nova confiança que, francamente, eu amava ver nela. Ela lutou por tanto tempo depois do divórcio há 3 anos, e vê-la reconstruir a vida era lindo. Então, ela começou a trazer novas pessoas do trabalho. O primeiro foi Felipe. Alto, charmoso, parecia genuinamente se importar com Marina. Eu até gostava dele, o que deveria ter sido meu primeiro sinal de alerta.
Na minha experiência, quando algo parece bom demais para ser verdade, geralmente é. Mas Felipe lembrava do meu aniversário, ajudou a consertar o carro de Marina e a tratava bem. Pensei que talvez, só talvez, minha filha finalmente tivesse encontrado um bom partido. Então veio Vitória. Ah, Vitória Castro com suas mechas loiras perfeitas e seu sorriso condescendente. Desde o momento em que Marina nos apresentou, há 3 meses, eu pude sentir o cheiro da falsidade nela como perfume barato. Ela tinha esse jeito de falar comigo como se eu fosse alguma idosa confusa que não poderia possivelmente entender a dinâmica sofisticada de trabalho delas. Lúcia, ela diria com aquela voz doce como xarope. Marina me disse que você está aposentada. Isso deve ser tão pacífico para você. Todo esse tempo para jardinagem e assistir suas histórias. Histórias como se eu fosse uma mulher sem mente, grudada em novelas o dia todo. Eu tenho mestrado em educação e passei 35 anos moldando jovens mentes. Mas claro, Vitória, reduza-me ao seu estereótipo de uma velha inútil. A pior parte, Marina a defendia. Toda vez que eu tentava expressar minhas preocupações sobre as táticas óbvias de manipulação de Vitória, Marina me cortava. Mãe, por favor. Vitória tem sido incrível comigo no trabalho. Ela me ajudou a navegar pela política do escritório, me apresentou as pessoas certas. Eu preciso da amizade dela agora. Preciso. Uma escolha de palavra tão interessante. Eu tinha conhecido o marido de Vitória, Daniel, na festa de fim de ano da empresa de Marina no mês passado. Um homem simpático o suficiente. Advogado de sucesso. Parecia genuinamente dedicado à esposa. Ele me mostrou fotos das férias deles na Itália. Falou sobre os planos de começar uma família. O pobre homem não tinha ideia de que sua esposa estava degustando o buffet da empresa, por assim dizer. E Felipe, o doce e atencioso Felipe, que trazia flores para Marina e a fazia rir. Aparentemente, ele também estava fazendo Vitória muito feliz na banheira da minha filha. Parada do lado de fora da porta do banheiro, ouvindo a conversa íntima dele sobre como era fácil enganar Marina, percebi que isso não era apenas um simples adultério. Isso parecia calculado, organizado. Foi quando notei a carteira de Felipe na mesinha do corredor, largada descuidadamente ao lado do que pareciam ser documentos financeiros com o nome de Marina. Meu cérebro de avó estratégica começou a trabalhar horas extras. Estes não eram apenas traidores. Estes podiam ser algo muito pior. Hora de descobrir exatamente que tipo de jogo eles estavam jogando com o coração e o dinheiro da minha filha. Você quer saber o que 40 anos de ensino de adolescentes me ensinaram? Como me mover silenciosamente por uma casa quando você está reunindo evidências? Aqueles documentos financeiros na mesinha do corredor estavam me chamando mais alto do que um alarme de incêndio. Eu passei na ponta dos pés pelo banheiro onde Felipe e Vitória ainda estavam conduzindo a reunião secreta de negócios deles e peguei os papéis com cuidado. Meus óculos de leitura estavam na minha bolsa lá embaixo, mas eu pude ver o suficiente para minha pressão subir. Informações bancárias de Marina, números de contas de investimento e o que parecia ser uma listagem imobiliária para uma casa em Porto de Galinhas com um preço que exigiria limpar cada centavo que Marina tinha economizado. Bom, querida, isso acabou de ficar infinitamente mais interessante. Eu desci as escadas calmamente, minha mente correndo mais rápido do que meus joelhos artríticos podiam me carregar. Isso não era apenas um caso. Esta era uma sedução financeira em grande escala. E minha filha de sucesso, inteligente, era aparentemente o alvo. A bela ironia, eles estavam tão confiantes em seu esquema que tinham ficado descuidados. Descuidados o suficiente para realizar seu caso na própria casa de Marina, enquanto planejavam roubar o dinheiro dela. A audácia era quase impressionante. Posicionei-me perto da janela da frente, onde eu podia ver a entrada da garagem e peguei meu celular. Primeira ligação, Marina. Mãe, está tudo bem? Você parece estranha. Querida, preciso que você volte para casa agora. Houve uma emergência de encanamento. Água por todo lado. Você precisa ver isso. Uma emergência de encanamento? Mãe, é só ligar para um encanador. Eu estou no meio de... Marina. Usei minha voz de professora, aquela que não admitia argumentos.
Volte para casa agora. Confie em mim nesta. Eu pude ouvi-la suspirar, mas ela concordou em estar lá em 20 minutos. A segunda ligação foi mais complicada. Rolei meu celular até encontrar o número de Daniel Castro, que eu tinha pego na festa de fim de ano quando ele se ofereceu para ajudar com meu planejamento imobiliário. Daniel, aqui é Lúcia, a mãe de Marina. Sinto muito incomodá-lo, mas estou na casa de Marina, e Vitória deixou a bolsa dela aqui. Tem a medicação dela, e ela parecia realmente preocupada em perder uma dose quando falei com ela mais cedo. Uma invenção completa, mas entregue com a sinceridade preocupada que eu tinha aperfeiçoado ao longo de décadas de conferências de pais e professores. Oh, isso é estranho. Vitória disse que ia fazer compras com a irmã hoje. Mas sim, ela precisa da medicação dela. Posso dar um pulo e pegar. Perfeito. O endereço de Marina é número 1247 da Oak Street. Eu vou esperar por você. 25 minutos. Foi o tempo que tive para assistir o mundo de Felipe e Vitória implodir. Passei o tempo examinando aqueles documentos financeiros com mais cuidado. Felipe não era apenas o namorado de Marina. Ele era aparentemente também o consultor financeiro não oficial dela. A casa em Porto de Galinhas estava listada sob uma empresa chamada Tavares Participações Sociedade Anônima. 3 palpites sobre quem era o dono dessa empresa. Os documentos de investimento mostravam que Marina tinha movido recentemente uma quantia significativa de dinheiro para oportunidades de alto rendimento que Felipe tinha recomendado. Oportunidades que, com base na papelada, pareciam projetadas mais para mover dinheiro das contas de Marina do que para gerar retornos. Minha filha brilhante e de sucesso, estava sendo sistematicamente roubada por pessoas em quem ela confiava. Pessoas que ela tinha trazido para casa, para a cama, para a vida dela. O som de um carro na entrada da garagem me trouxe de volta ao presente. O carro hatch de Marina. Bem na hora. Caminhei calmamente até a porta da frente, saí e a tranquei atrás de mim com minha chave reserva. Mãe, o que você está fazendo aqui fora? E por que você está com uma cara de quem comeu o canário? Ah, querida, eu disse, sentando em uma das cadeiras da varanda dela, como se tivesse todo o tempo do mundo. Nós vamos esperar Daniel Castro chegar, e então vamos todos entrar juntos para resolver esse pequeno mistério. Marina parecia confusa. Daniel Castro, o marido de Vitória? Mãe, o que está acontecendo? Paciência, querida. Coisas boas vêm para quem espera. E a justiça? A justiça está prestes a ser servida com uma dose de água muito quente. Outro carro parou na entrada da garagem. Daniel Castro, parecendo preocupado e carregando o que ele acreditava ser uma corrida de emergência por medicação para sua amada esposa. Senhor Castro, eu chamei alegremente. Momento perfeito. Marina, por que você não destranca a porta e podemos todos entrar juntos? Acho que vocês dois vão achar isso muito educativo. No momento em que Marina destrancou a porta da frente, o som de risadas e água espirrando vindo do andar de cima nos atingiu como um tijolo. O rosto de Daniel foi da confusão para o entendimento e para a devastação em cerca de 3 segundos. Aquela é minha esposa, ele sussurrou. E meu namorado, Marina acrescentou, sua voz mal audível. E o fundo fiduciário da minha filha sendo liquidado enquanto falamos. Eu disse, segurando os documentos financeiros que eu tinha descoberto. Porque é o seguinte que eu descobri enquanto estava sentada naquela varanda. Isso não era apenas sobre sexo. Isso era sobre dinheiro, manipulação e um golpe sofisticado o suficiente para enganar uma mulher inteligente como Marina. Daniel parecia que ia passar mal. Marina parecia que ia cometer assassinato. E eu? Bem, eu estava apenas começando. Agora, antes de subirmos e interrompermos o pequeno spa day deles, eu disse calmamente, acho que todos nós deveríamos entender exatamente com o que estamos lidando aqui. Eu espalhei os documentos na mesa da cozinha de Marina como um promotor apresentando evidências. Marina, querida, você sabia que transferiu quase R$200 mil para contas de investimento controladas pela Tavares Participações Sociedade Anônima nos últimos 3 meses? O rosto dela ficou branco. Felipe disse que eram investimentos seguros, títulos de alto rendimento. Ele tem me ajudado a planejar a aposentadoria.
E Daniel, você sabia que sua esposa tem ajudado Felipe a convencer Marina a liquidar as economias dela para um empreendimento imobiliário em Porto de Galinhas? Daniel pegou a listagem da propriedade com as mãos trêmulas. Vitória me disse que estava trabalhando até tarde na maioria das noites. Projetos especiais com novos clientes. Oh, ela definitivamente tem trabalhado em algo especial, eu disse. A risada lá em cima tinha parado. Aparentemente, nossas vozes tinham chegado até lá. Senhora Almeida. A voz de Felipe chamou do andar de cima, incerta agora. É você? Olhei para Marina e Daniel. Que tal subirmos e termos uma pequena reunião de família? Marina já estava se movendo, seu choque substituído por uma fúria que me lembrou dos ataques de raiva de criança que ela costumava ter quando alguém pegava os brinquedos dela. Daniel seguiu, parecendo um homem caminhando para a própria execução. Eu fui por último, carregando os documentos financeiros e me sentindo mais satisfeita do que tinha ficado em meses. Nós os encontramos tentando freneticamente se vestir no banheiro. Água por todo lado, toalhas agarradas aos corpos como escudos contra o julgamento que eles sabiam que estava por vir. Bem, Marina disse. O sarcasmo da mãe professora dela, aparentemente herdado. Não se importem conosco. Só viemos checar o encanamento. Parece que houve algum transbordamento. Vitória tentou falar primeiro. Marina, não é o que parece. Ah, calhe a boca, Vitória, eu disse agradavelmente. Todos nós temos olhos. O que isso parece é exatamente o que isso é. A pergunta interessante é há quanto tempo vocês dois têm planejado roubar o dinheiro da minha filha junto com a confiança dela. Felipe enrolou uma toalha em si, tentando recuperar alguma dignidade. Lúcia, acho que houve um mal-entendido. O único mal-entendido, Daniel disse quietamente, é como eu casei com alguém capaz dessa traição. Marina estava olhando para Felipe como se nunca o tivesse visto antes. Os investimentos, Felipe. O planejamento da aposentadoria, a casa em Porto de Galinhas. Algo disso era real? Marina, querida, eu posso explicar? Não me chame de querida. Não enquanto você está parado nu no meu banheiro com minha suposta melhor amiga depois de me convencer a esvaziar minhas contas poupança. O silêncio que se seguiu foi lindo. O tipo de silêncio que acontece logo antes de tudo desmoronar para as pessoas que merecem. Vitória tentou uma última manipulação. Marina, você não entende a pressão que estamos sofrendo no trabalho. A empresa está se reestruturando. Pessoas estão perdendo empregos. Estávamos tentando te proteger, ajudar você a garantir seu futuro financeiro. Roubando de mim, criando oportunidades que você não teria encontrado sozinha. Eu tinha que dar o braço a torcer. Mesmo pega em flagrante, Vitória ainda estava tentando fazer gaslighting em todos na sala. Foi aí que decidi que era a hora de soltar a verdadeira bomba. Daniel, você pode querer ligar para seu advogado porque, de acordo com estes documentos, sua esposa tem usado suas contas conjuntas para financiar esta pequena aventura também. O olhar no rosto de Vitória foi absolutamente impagável. Mas eu ainda não tinha terminado. Nem de longe. Ah, e Marina? Você pode querer checar seu computador, certo? Porque eu tenho a sensação de que nossos amigos aqui têm acessado mais do que apenas seu coração e seu banheiro. Às vezes, a vingança é um prato que se serve frio, mas outras vezes é melhor servida imediatamente, enquanto todos ainda estão pingando e suas vidas estão desmoronando mais rápido do que rímel barato na chuva. Meu computador. A voz de Marina estava perigosamente quieta. O tipo de quietude que precedia a destruição de reinos e o fim de relacionamentos. Peguei meu celular e mostrei a ela as fotos que eu tinha tirado dos documentos. Querida, enquanto Romeu e Julieta estavam brincando de casinha lá em cima, eu fiz uma pequena investigação. Estas não são apenas oportunidades de investimento. São roubo sistemático disfarçado de planejamento financeiro. Felipe estava tentando freneticamente colocar as calças enquanto mantinha algum vestígio de dignidade. Marina, você tem que entender. Nós nunca pretendemos que isso fosse tão longe. Ah, foi exatamente até onde vocês pretendiam, eu interrompi. Vocês têm planejado isso por meses, não é? Os dois. Vitória finalmente encontrou a voz. Lúcia, você está fazendo suposições baseadas em papéis que você não entende. Querida,
Eu posso ter 62 anos, mas não sou estúpida. Eu reconheço um golpe quando o vejo, e eu vi o suficiente deles para reconhecer os sinais. Daniel estava olhando para uma esposa como se ela fosse uma estranha. Vitória, a conta conjunta, aquela que você disse que era para as reformas da casa. Quanto está faltando? Nada está faltando, Daniel. Está investido em uma empresa de propriedade do homem com quem você está dormindo na banheira de outra mulher. A luta a abandonou completamente pela primeira vez desde que eu a conhecia. Vitória Castro não tinha nada sarcástico ou condescendente a dizer. Marina passou por todos nós e foi direto para o escritório em casa. Seguimos como alguma bizarra parada de traição e descoberta. Ela ligou o computador e começou a checar as contas. Oh, meu Deus! Ela sussurrou depois de alguns minutos digitando. Felipe, a conta de aposentadoria, aquela que você disse que estava sendo transferida para uma opção de rendimento mais alto, está vazia. Marina, 47 mil reais sumiram. Transferidos ontem para a Tavares Participações Sociedade Anônima. Felipe parecia um homem vendo a vida dele desmoronar em tempo real. Eu posso explicar. O investimento precisava ser movido rapidamente. Oportunidade de mercado. Eu ia te contar quando. Antes ou depois de você desaparecer para Porto de Galinhas com meu dinheiro e minha melhor amiga? Eu caminhei até o computador de Marina e apontei para uma série de transferências que ela ainda não tinha notado. Querida, verifique essas datas contra sua agenda de trabalho. Notou algo interessante? Os olhos de Marina se arregalaram enquanto ela rolava as transações. Cada transferência aconteceu em dias em que eu estava trabalhando até tarde, ou quando Vitória me convenceu a passar a noite para aqueles projetos especiais. Projetos especiais, Daniel repetiu com a voz oca. Ela me disse que eram emergências de clientes. Eram emergências de clientes, eu disse. Marina era a cliente e a confiança dela era a emergência que eles precisavam explorar. Vitória estava chorando agora, rímel escorrendo pelo rosto como lágrimas pretas de culpa. Nós nunca pretendemos machucar ninguém. A empresa realmente está diminuindo de tamanho. Nós dois íamos perder nossos empregos. Precisávamos de uma saída. Então, vocês decidiram roubar a saída de vocês, Marina disse, usando meu dinheiro e minha confiança para financiar o plano de fuga de vocês. Felipe tentou mais uma vez salvar a situação. Marina, nós podemos consertar isso. Os investimentos são reais. Podemos pegar seu dinheiro de volta. A única coisa que vai ser consertada, eu disse calmamente, vão ser as acusações criminais por fraude e roubo. Foi aí que Daniel pegou o celular. Eu estou ligando para a polícia. Daniel, espera. Vitória começou em direção a ele. Não diga mais uma palavra para mim, nunca mais. Enquanto Daniel ligava para a polícia, olhei ao redor da sala para a destruição que esses dois tinham criado. As economias de Marina destruídas, o casamento de Daniel estilhaçado, a confiança quebrada de maneiras que levariam anos para reparar. Mas enquanto eu observava o choque da minha filha se transformar em determinação, percebi algo importante. Marina era mais forte do que eles tinham imaginado, e ela tinha algo que eles tinham subestimado. Ela tinha uma mãe que tinha passado 40 anos lidando com pessoas manipuladoras e que não estava prestes a deixar ninguém machucar a filha dela. Delegada Helena, aqui é Daniel Castro. Eu preciso relatar um crime financeiro em andamento. Múltiplas vítimas, roubo significativo, e eu acredito que temos todas as evidências que você precisará. Enquanto Daniel dava o endereço de Marina para a polícia, olhei para Felipe e Vitória uma última vez. Vocês sabem qual foi o maior erro de vocês? Eu perguntei a eles. Assumir que uma mulher velha como eu não entenderia o esquema sofisticado de vocês. Mas aqui está algo que vocês aparentemente nunca aprenderam. Nunca subestime alguém que viveu o suficiente para ver todos os golpes do livro. O som das sirenes se aproximando foi a música mais doce que eu ouvi em anos. Mas algo me dizia que esta história estava apenas começando, porque, como eu estava prestes a descobrir, a toca do coelho da decepção deles era muito mais profunda do que um simples roubo. A história de Lúcia, capítulos 6 a 10. A polícia chegou mais rápido do que eu esperava, o que foi um momento perfeito, porque Felipe e Vitória estavam começando a perceber que o conto de fadas deles estava prestes a se tornar um estudo de caso criminal.
A delegada Helena era uma mulher objetiva, na casa dos 40 anos, que deu uma olhada na cena e imediatamente separou todos para interrogatório individual. Mas é aqui que ser uma professora aposentada se torna útil. Eu sei como organizar evidências. E, meu bem, eu tinha organizado o inferno para fora do pequeno esquema deles. Delegada Helena, eu disse, entregando-lhe uma pasta amarela que eu tinha preparado enquanto esperávamos. A senhora vai querer ver estes documentos. Transferências financeiras, listagens de propriedades e o que parece ser uma linha do tempo para drenar sistematicamente as contas da minha filha. Ela folheou os papéis, suas sobrancelhas se levantando a cada página. Senhora, como a senhora obteve estes documentos? Eles foram deixados descuidadamente na mesinha do corredor da minha filha enquanto os suspeitos estavam conduzindo negócios no banheiro dela. Marina estava sendo interrogada na sala de estar, Daniel na cozinha, enquanto Felipe e Vitória estavam separados na sala de jantar e na varanda da frente, respectivamente. Procedimento padrão, de acordo com a delegada Helena. O que não era padrão foi quando meu celular tocou 20 minutos após o início da investigação. Número desconhecido. Lúcia, aqui é Patrícia Mendes da Capital Investimentos Sociedade Anônima. Eu sou a chefe da nossa divisão de segurança interna. Eu entendo que houve um incidente envolvendo alguns dos nossos funcionários. Agora, isso era interessante. Como a Capital Investimentos Sociedade Anônima tinha descoberto nossa pequena situação tão rapidamente? Sim, houve um incidente, senhora Mendes, eu disse. Embora eu esteja curiosa sobre como a senhora descobriu. Temos conduzido nossa própria investigação interna sobre algumas irregularidades em contas de clientes. O nome da sua filha surgiu junto com vários outros. Eu acho que precisamos conversar. Vários outros. Isso só continuava a melhorar. Estou na casa da minha filha com a polícia agora, senhora Mendes. Perfeito. Eu estou a 5 minutos de distância com o agente federal Ricardo. Estávamos rastreando isso há semanas. Polícia Federal. Olhei pela janela para a delegada Helena interrogando Vitória na varanda. Isso não era mais apenas um simples roubo. Quando Patrícia Mendes e o agente federal Ricardo chegaram, eles trouxeram consigo uma pasta cheia de evidências que fizeram meu pequeno acervo de documentos parecer dever de casa do jardim de infância. Senhora Almeida, o agente federal Ricardo disse depois de se apresentar. A senhora tropeçou no meio de uma grande investigação de fraude financeira. Felipe Tavares e Vitória Castro fazem parte de uma rede maior que tem como alvo clientes de alto patrimônio líquido em 3 estados. Patrícia espalhou fotografias e registros financeiros na mesa da cozinha de Marina. Sua filha não foi a primeira vítima nem a última. Identificamos pelo menos 12 outros clientes que foram sistematicamente roubados usando as mesmas táticas de manipulação romântica. O escopo disso era impressionante. Felipe não era apenas algum namorado oportunista. Ele era um golpista profissional que se especializou em mirar em mulheres de sucesso através de conexões no local de trabalho. Vitória era sua pessoa de dentro, identificando potenciais alvos e fornecendo acesso às informações pessoais delas. A casa, em Porto de Galinhas, o agente federal Ricardo continuou. Comprada com fundos roubados de suas vítimas anteriores. Eles têm executado este esquema por 2 anos. Marina se juntou a nós na cozinha, seu rosto pálido, mas determinado. Quantas mulheres caíram nessa? 12 vítimas confirmadas até agora. O roubo total se aproxima de R$ 1.800.000. Senti uma onda de orgulho misturado com fúria. Orgulho porque Marina era forte o suficiente para sobreviver a essa traição. Fúria porque esses parasitas tinham destruído tantas vidas. Mas aqui está o que é interessante, Patrícia disse, olhando diretamente para mim. A senhora é o primeiro membro da família a pegá-los no flagra. Todas as outras vítimas descobriram o roubo apenas depois que eles desapareceram. O que fez a diferença? Delegada Helena perguntou. Pensei sobre isso por um momento. Eu nunca confiei em Vitória. Algo na atitude dela em relação a mim parecia calculado. E Felipe parecia perfeito demais, muito solícito. Na minha experiência, quando alguém se esforça tanto para te encantar, geralmente está escondendo algo. O agente federal Ricardo acenou com a cabeça. Táticas clássicas de manipulação.
Eles pesquisam seus alvos extensivamente, identificam vulnerabilidades e depois as exploram. Vitória deve ter passado semanas aprendendo as inseguranças de Marina e o histórico de relacionamento dela, o que explica por que ela era tão desdenhosa comigo. Percebi que ela precisava que Marina estivesse isolada da família, que pudesse fazer perguntas desconfortáveis. Patrícia pegou um laptop e nos mostrou imagens de vigilância. Estamos observando eles há 6 semanas. Este vídeo mostra Felipe e Vitória se encontrando com seu manipulador, a pessoa coordenando toda a operação. O vídeo mostrava Felipe e Vitória no que parecia ser um restaurante de hotel, sentados em frente a um homem bem vestido, na casa dos 50 anos. Eu não conseguia distinguir o rosto dele claramente, mas algo na postura dele parecia familiar. "A senhora o reconhece?" O agente federal Ricardo perguntou. Estudei a tela com mais cuidado, apertando os olhos para a figura. Talvez algo no jeito que ele se porta, mas não consigo identificá-lo. Marina se inclinou para perto do laptop. "Oh, meu Deus, aquele é Roberto Carvalho. Ele é o sócio sênior da Capital Investimentos Sociedade Anônima, meu chefe." A sala ficou completamente silenciosa. "Seu chefe é o manipulador deles?" Delegada Helena perguntou. "Faria sentido", Patrícia disse severamente. "Alguém na gerência sênior teria acesso a todas as informações financeiras dos clientes. Ele poderia identificar os melhores alvos e fornecer as informações internas necessárias para executar os golpes." Eu me recostei na minha cadeira, processando essa revelação. Marina não era apenas vítima de um golpe romântico. Ela era o alvo de uma empresa criminosa, organizada liderada pelo próprio empregador dela. "Há quanto tempo Roberto está planejando isso?" Marina sussurrou. O agente federal Ricardo fechou o laptop. "Com base em nossa investigação, pelo menos 2 anos. Ele tem sistematicamente identificado funcionárias com ativos substanciais e orquestrado esquemas elaborados para roubar delas." "E quando elas são limpas?" eu perguntei. "Eles desaparecem. Novas identidades, novas cidades, novas vítimas. Até agora tem sido o crime perfeito." Delegada Helena olhou ao redor da sala. "O que mudou? Por que a senhora os pegou desta vez?" Pensei em Lúcia, a professora. Lúcia, a mãe. Lúcia, a mulher que tinha passado 62 anos aprendendo a ler pessoas e situações. "Por quê?" eu disse finalmente. "Eu sou velha o suficiente para ter visto todos os golpes do livro e teimosa o suficiente para confiar nos meus instintos, mesmo quando todos me dizem que estou errada." Mas como eu estava prestes a descobrir, nem mesmo meus instintos tinham me preparado para o quão profunda essa conspiração realmente ia. Você sabe o que é pior do que descobrir que o namorado e a melhor amiga da sua filha são ladrões? Descobrir que eles fazem parte de uma organização criminosa liderada pelo próprio chefe dela. Mas você sabe o que é ainda pior do que isso? Perceber que você já conheceu o mentor antes. Eu estava olhando para aquele vídeo de vigilância quando me atingiu como um trem de carga carregado de memórias muito desconfortáveis. "Agente federal Ricardo, o senhor pode reproduzir aquela sessão onde ele se vira para a câmera?" O vídeo tocou novamente, e desta vez eu vi claramente. O jeito que ele inclinava a cabeça quando ria. O gesto que ele fazia com a mão esquerda ao fazer uma observação. "Eu o conheço", eu disse quietamente. "Roberto Carvalho. Eu o conheço." Marina olhou para mim bruscamente. "O que você quer dizer com 'eu o conheço'?" "De onde?" "Do funeral do seu pai, querida. Ele estava lá." A sala ficou muito quieta. "O funeral do meu pai." A voz de Marina era mal um sussurro. "Mas papai morreu há 3 anos, muito antes de eu começar a trabalhar na Capital Investimentos Sociedade Anônima." O agente federal Ricardo inclinou-se para a frente. "Senhora Almeida, a senhora tem certeza disso?" "Ah, eu estava certa. O tipo de certeza que você tem quando alguém aparece no pior momento da sua vida e oferece ajuda que você não precisa de um estranho que você nunca conheceu." "Ele se aproximou de mim depois do serviço", eu expliquei. "Disse que lamentava nossa perda, que tinha ouvido coisas maravilhosas sobre o trabalho de Ronaldo na comunidade. Ele me deu o cartão de visita dele e sugeriu que se Marina precisasse de orientação de carreira, ele ficaria feliz em ajudar." Patrícia Mendes estava fazendo anotações furiosamente. "A senhora guardou o cartão?"
Provavelmente está na minha bolsa em algum lugar. Eu lembro de pensar que era estranho, um estranho abordar uma viúva de luto no funeral do marido para oferecer conselhos de carreira para a filha dela. Marina afundou em uma cadeira. Ele tem planejado isso por 3 anos, desde o funeral do papai. Parece que sim, o agente federal Ricardo disse severamente. Ele provavelmente pesquisou sua família após a morte do seu pai. Identificou Marina como um alvo potencial quando ela estava vulnerável após o divórcio, e então orquestrou o recrutamento dela para a Capital Investimentos Sociedade Anônima. Delegada Helena estava revisando suas anotações. Então, a oferta de emprego, a reunião, Felipe, a amizade com Vitória, nada disso foi coincidência. Nada disso, Patrícia confirmou. Estamos olhando para um golpe sofisticado de longo prazo que começou mirando em Marina especificamente. Senti um calafrio que não tinha nada a ver com o ar-condicionado. Agente federal Ricardo, quantas outras mulheres ele recrutou dessa maneira? Identificadas em momentos vulneráveis e depois sistematicamente destruídas. Ainda estamos investigando, mas com base no que descobrimos, Roberto Carvalho tem executado esta operação por pelo menos 5 anos. Estimamos entre 20 e 30 vítimas, 20 a 30 mulheres, 20 a 30 famílias destruídas. Tudo por quê? Dinheiro que nunca seria suficiente para preencher o vazio onde uma alma deveria estar. Marina estava chorando agora. Não apenas por si mesma, mas por todas aquelas outras mulheres que tinham confiado nas pessoas erradas. Como eu não vi isso? Como fui tão cega? Porque você é uma boa pessoa que assume que outras pessoas são boas também, eu disse firmemente. E porque eles são profissionais que ganham a vida explorando essa bondade. O celular do agente federal Ricardo tocou. Ele atendeu brevemente, então desligou com uma expressão sombria. Era meu parceiro. Roberto Carvalho acabou de embarcar em um voo para Alagoas. Achamos que ele ficou sabendo que a operação estava comprometida. Ele está fugindo? Marina perguntou. Eles sempre fogem quando os esquemas deles desmoronam, delegada Helena disse. Mas não se preocupe. Temos tratados de extradição. Patrícia já estava no laptop. Estou congelando todas as contas associadas a Tavares Participações, Sociedade Anônima e as finanças pessoais de Roberto. O dinheiro que pudermos recuperar será devolvido às vítimas. E Felipe e Vitória? Eu perguntei. O agente federal Ricardo sorriu. A primeira vez que eu o tinha visto parecer satisfeito o dia todo. Eles vão para a prisão federal por um tempo muito longo. Conspiração para cometer fraude, fraude eletrônica, lavagem de dinheiro, roubo de identidade. Temos acusações suficientes para mantê-los ocupados até que estejam coletando segurança social. Mas eu não estava satisfeita. Ainda não. Agente federal Ricardo, eu quero ajudar a pegar Roberto Carvalho. Todos na sala olharam para mim como se eu tivesse anunciado minha intenção de me juntar ao circo. Senhora Almeida, eu aprecio sua disposição em ajudar, mas esta é uma investigação federal ativa. E eu sou a única pessoa nesta sala que realmente o encontrou cara a cara, que falou com ele, que pode ser capaz de ajudá-lo a entender como ele opera. Marina agarrou minha mão. Mãe, absolutamente não. Este homem é perigoso. Querida, eu tenho 62 anos. Eu criei 2 filhos, ensinei no ensino médio por 40 anos e sobrevivi à morte do seu pai. Eu acho que posso lidar com um criminoso de meia-idade com delírios de grandeza. O agente federal Ricardo estava considerando. O que exatamente a senhora tinha em mente? Ele se aproximou de mim uma vez antes quando eu estava vulnerável. E se eu lhe desse outra oportunidade, me fizesse parecer um alvo disponível? Absolutamente não, delegada Helena disse imediatamente. Civis não participam de operações ativas. Mas eu não estaria participando como civil. Eu disse com meu sorriso mais doce. Eu estaria participando como isca. O silêncio que se seguiu me disse que eu tinha a atenção deles. Pensem bem, eu continuei. Ele sabe que Marina foi comprometida. Ele sabe que a operação dele está descoberta, mas ele pode não saber o quanto descobrimos sobre ele pessoalmente. Se ele pensar que ainda há uma chance de recuperar algo deste desastre, o agente federal Ricardo estava concordando lentamente. Se a senhora o contatasse, alegasse que estava tentando entender o que aconteceu com o dinheiro de Marina, agisse confusa
e vulnerável. Ele pode ver uma oportunidade de manipular a mãe de uma vítima. Limpar pontas soltas enquanto faz uma última pontuação. Patrícia estava balançando a cabeça. É muito perigoso. Este homem destruiu dezenas de vidas. Exatamente, eu disse. É por isso que ele precisa ser parado. E eu sou a única aqui que pode chegar perto dele. Mas, mesmo enquanto eu apresentava meu caso, eu sabia a verdadeira razão pela qual eu queria estar envolvida. Roberto Carvalho tinha cometido um erro crítico quando escolheu atacar minha família. Ele subestimou o que uma mãe fará para proteger sua filha. 3 dias depois, eu estava sentada na minha sala de estar usando um grampo que custava mais do que meu carro e me sentindo como a mulher de 62 anos mais perigosa da América. O agente federal Ricardo finalmente tinha concordado em me deixar contatar Roberto Carvalho, mas apenas sob estrita supervisão e com reforço suficiente para invadir um pequeno país. O plano era simples. Eu ligaria para Roberto, fingiria ser uma mulher mais velha confusa, tentando entender o que tinha acontecido com o dinheiro de Marina, e esperançosamente o convenceria a se encontrar comigo. Se ele caísse na isca, nós o pegaríamos. Lembre-se, o agente federal Ricardo disse através do meu fone de ouvido. Haja confusa, mas não suspeita. Você é uma mãe de luto que não entende crimes financeiros. Você só quer respostas. Patrícia Mendes estava monitorando de uma van do lado de fora da minha casa, junto com a delegada Helena e metade da divisão de crimes de colarinho branco da Polícia Federal. Marina estava em segurança em um hotel sob proteção policial, provavelmente assistindo a este circo em imagens de vigilância. Eu disquei o número de Roberto com as mãos mais firmes do que tinham qualquer direito de estar. Roberto Carvalho falando. Senhor Carvalho, aqui é Lúcia Almeida, a mãe de Marina. Espero que o senhor se lembre de mim do funeral do meu marido. Uma pausa. Então aquela voz suave e treinada que eu lembrava de 3 anos atrás. Claro, senhor Almeida. Lamento muito ouvir sobre as dificuldades que Marina tem experimentado. Dificuldades como roubo sistemático era apenas um infeliz mal-entendido. É por isso que estou ligando, na verdade, eu disse, deixando minha voz tremer ligeiramente. Estou tão confusa sobre tudo o que aconteceu. A polícia estava perguntando sobre investimentos e contas que eu nunca ouvi falar. Eu estava esperando que o senhor pudesse me ajudar a entender. Ficarei feliz em ajudar no que puder, senhora Almeida. Isso deve ser muito opressor para a senhora. É. Marina tenta me explicar as coisas, mas o senhor sabe como os jovens são com tecnologia e finanças. Eu simplesmente não consigo acompanhar. A voz do agente federal Ricardo estalou no meu fone de ouvido. Perfeito. Continue interpretando a avó confusa. Talvez, Roberto continuou, possamos nos encontrar para um café. Eu poderia revisar a situação com a senhora e explicar as coisas em termos mais simples. Fisgado, linha e anzol. Oh, o senhor faria isso? Isso seria tão gentil. Eu estou perdida sobre o que fazer. Claro! Que tal amanhã à tarde? Tem um café adorável chamado O Café Perfeito na Rua da Liberdade. Muito quieto. Perfeito para uma conversa privada. Isso parece maravilhoso. 2 horas. Perfeito. Senhora Almeida, quero que a senhora saiba que, apesar do que aconteceu, eu ainda considero Marina família. A Capital Investimentos Sociedade Anônima cuida dos seus. Depois que desliguei, a equipe do agente federal Ricardo passou a hora seguinte explicando exatamente como eles planejavam transformar a cafeteria, o Café Perfeito, na cafeteria mais vigiada na história criminal. Mas eu tinha meus próprios planos para o senhor Roberto Carvalho. Na tarde seguinte, cheguei ao O Café Perfeito 15 minutos mais cedo, vestindo minha melhor roupa de avó preocupada e equipamento de gravação escondido suficiente para começar minha própria estação de televisão. O café tinha sido esvaziado discretamente dos clientes regulares e reabastecido com agentes à paisana se passando por bebedores de café. Roberto chegou precisamente na hora, parecendo em todos os aspectos o empresário de sucesso em seu terno caro e sorriso treinado. Senhora Almeida, ele disse, pegando minhas mãos nas 2 dele. Obrigado por me contatar. Eu não consigo imaginar o quão difícil isso deve ser. Pedimos café, descafeinado para mim, normal para o homem que estava prestes a ter o mundo inteiro virado de cabeça para baixo.
e nos acomodamos em um assento de canto que tinha sido cuidadosamente escolhido para otimizar a gravação de vigilância. Então, Roberto disse pegando um tablet e vários documentos com aparência oficial. Deixe-me explicar o que parece ter acontecido com as contas de Marina. Pelos próximos 20 minutos, ele inventou uma história elaborada de má conduta de funcionários, esquemas de investimento desonestos e infelizes mal-entendidos. Felipe e Vitória foram retratados como criminosos que tinham agido sem autorização. Marina foi apresentada como uma vítima inocente que a empresa estava trabalhando duro para proteger. Foi uma performance magistral. Se eu não soubesse a verdade, eu poderia ter acreditado em cada palavra. Então, a senhora vê, ele concluiu. Embora esta situação seja trágica, é importante entender que a Capital Investimentos, Sociedade Anônima, não tinha conhecimento destas atividades não autorizadas. Eu entendo, eu disse lentamente. Então Felipe e Vitória agiram completamente por conta própria? Absolutamente. A Capital Investimentos, Sociedade Anônima, tem os mais altos padrões éticos. Nós nunca aprovaríamos tal comportamento. Foi aí que decidi aplicar minha pequena armadilha. Senhor Carvalho, eu tenho que lhe perguntar algo e, por favor, me perdoe se isso parecer presunçoso. Claro, Sr. Almeida. Por favor, me pergunte o que quiser. Olhei para ele com minha melhor expressão de avó confusa. No funeral do meu marido, quando o senhor me deu seu cartão e mencionou que poderia ajudar na carreira de Marina, o senhor já sabia da situação financeira dela, então? Por apenas um momento, seu sorriso treinado falhou. O tempo suficiente para eu ver a mente calculista por trás da máscara. Sinto muito, senhora Almeida. Não tenho certeza se entendo a pergunta. Bem, é que Marina tinha economias substanciais mesmo 3 anos atrás, e o senhor parecia saber bastante sobre as circunstâncias de nossa família. Eu estava me perguntando se talvez o senhor já a tivesse identificado como alguém que pudesse se beneficiar dos seus serviços de investimento. O silêncio se esticou por apenas um momento a mais. Senhora Almeida, acho que talvez a senhora esteja lendo mais em um simples gesto de condolência do que foi pretendido. Mas eu pude ver nos olhos dele agora o reconhecimento de que eu não era a velha confusa que estava fingindo ser. A crescente percepção de que esta reunião não estava indo de acordo com o plano dele. Sabe o que é interessante em ter a minha idade, Sr. Carvalho? Eu disse, abandonando completamente a voz de avó trêmula. A gente desenvolve um sexto sentido para quando alguém está mentindo para a gente. O rosto dele ficou completamente parado. E, Sr. Carvalho, o senhor tem mentido para mim desde o momento em que se sentou. Foi quando o agente federal Ricardo e a equipe dele se moveram. O olhar no rosto de Roberto Carvalho, quando ele percebeu que tinha sido enganado por uma avó confusa, valeu cada momento aterrorizante da semana passada. Enquanto agentes federais cercavam nossa mesa, a máscara de preocupação profissional dele finalmente escorregou completamente. Senhora Almeida, ele disse entre dentes cerrados, eu não sei que jogo a senhora pensa que está jogando, mas... eu sei exatamente que jogo estou jogando. Eu interrompi agradavelmente. É chamado de pegue o criminoso que destruiu a vida da minha filha. E parabéns, Sr. Carvalho. O senhor acabou de perder. O agente federal Ricardo estava lendo os direitos dele enquanto outros agentes confiscavam seu tablet e documentos. O café cheio de clientes se revelou ser a aplicação da lei. E o mundo cuidadosamente construído de Roberto Carvalho desmoronou em tempo real. Mas a melhor parte, nós não tínhamos terminado ainda. Senhor Carvalho, o agente federal Ricardo disse depois de terminar o aviso Miranda. Temos mais algumas coisas para lhe mostrar. Eles nos levaram para uma sala dos fundos do café, onde Patrícia Mendes tinha montado uma apresentação que teria deixado meus antigos colegas de ensino orgulhosos. Gráficos, linhas do tempo, registros financeiros e fotos de vigilância cobriam todas as superfícies disponíveis. Isto é o que chamamos de evidência, Patrícia explicou a Roberto com satisfação profissional. 2 anos de investigação em sua operação, cada vítima, cada transação, cada crime que o senhor cometeu. O escopo da evidência era esmagador. Roberto tinha mirado em mulheres em 3 estados, usando uma rede de cúmplices como Felipe e Vitória para roubar sistematicamente as economias de vida delas. O roubo total excedeu R$ 4 milhões.
Mas aqui está meu favorito pessoal, o agente federal Ricardo disse, puxando imagens de vigilância em um laptop. Vídeo do senhor se encontrando com Felipe e Vitória 2 dias atrás no aeroporto de Alagoas. O rosto de Roberto ficou pálido. Isso é impossível. Eu nunca... O senhor nunca tentou fugir do país quando percebeu que sua operação estava comprometida? Nunca tentou acessar contas offshore contendo dinheiro roubado? O vídeo mostrava claramente Roberto no aeroporto, carregando bagagem e parecendo um homem com pressa para desaparecer para sempre. Temos rastreado seus movimentos desde que a senhora Almeida nos contatou, Patrícia acrescentou. Cada telefonema, cada transação financeira, cada tentativa desesperada de se salvar. Eu assisti Roberto processar a realidade da situação dele. Sem rota de fuga, sem como se safar na conversa, sem explicação inocente que faria tudo sumir. O senhor quer saber qual foi o seu erro real? Eu perguntei a ele quietamente. Ele olhou para mim com uma mistura de fúria e derrota. O senhor assumiu que, porque eu sou velha, eu devo ser indefesa. Porque eu sou uma mulher, eu devo ser fácil de manipular. Porque eu sou uma mãe, eu devo ser muito emocional para pensar claramente. O agente federal Ricardo estava sorrindo agora, desfrutando do show. Mas aqui está o que o senhor não contou. Eu continuei. Eu passei 40 anos lidando com adolescentes que pensavam que eram mais espertos do que eu. Eu criei 2 filhos em todas as crises e desafios possíveis. Eu sobrevivi à morte do meu marido e reconstruí minha vida do zero. Roberto estava olhando para mim como se estivesse me vendo claramente pela primeira vez. Então, quando algum golpista de meia-idade pensa que pode mirar na minha família, quando alguma desculpa patética para um ser humano decide destruir a vida da minha filha por dinheiro, eu me inclinei mais perto dele através da mesa. Esse homem está prestes a descobrir o que acontece quando você subestima a mãe errada. O agente federal Ricardo colocou a mão no meu ombro. Senhora Almeida, eu acho que o senhor Carvalho entende a situação agora. Eles levaram Roberto algemado, mas não antes que eu pudesse entregar uma mensagem final. Senhor Carvalho, eu chamei atrás dele. Quando o senhor estiver sentado na sua cela de prisão federal pelos próximos 20 anos, eu quero que o senhor se lembre de algo. Todo dia, o senhor vai acordar sabendo que foi enganado por uma professora aposentada de 62 anos. E, senhor Carvalho, eu acrescentei com meu sorriso mais doce, eu quero que o senhor se lembre que a justiça não é apenas servida fria. Às vezes, ela é servida por alguém velho o suficiente para saber exatamente como fazer doer. Depois que ele se foi, o agente federal Ricardo se virou para mim com genuína admiração. Senhora Almeida, em 30 anos de aplicação da lei, eu nunca vi nada parecido com o que a senhora acabou de fazer. O que eu fiz? A senhora derrubou uma organização criminosa que estava operando com sucesso por 5 anos. A senhora recuperou milhões de reais para dezenas de vítimas. A senhora provavelmente salvou inúmeras outras mulheres de serem atacadas no futuro. Pensei em Marina, segura agora e começando a reconstruir a vida dela. Pensei em todas aquelas outras mulheres que tinham perdido tudo para os esquemas de Roberto. Pensei na justiça finalmente sendo servida. Agente federal Ricardo, eu disse. Eu apenas fiz o que qualquer mãe faria. Eu protegi minha família. Mas mesmo enquanto eu dizia isso, eu sabia que havia mais uma coisa que eu precisava fazer para tornar esta história completa. 6 meses depois, eu estava sentada no Tribunal Federal assistindo Roberto Carvalho receber uma sentença de 25 anos em prisão federal. Felipe pegou 15 anos, Vitória pegou 12, e o juiz fez questão de enfatizar que os crimes deles tinham destruído dezenas de famílias e violado os princípios mais básicos da confiança humana. Marina estava ao meu lado, parecendo mais forte e mais confiante do que eu a tinha visto em anos. O dinheiro, a maior parte dele tinha sido recuperada e devolvida às vítimas. Mais importante, ela tinha sobrevivido a algo que teria destruído uma pessoa mais fraca. Mas a melhor parte de toda esta história aconteceu depois da sentença, quando estávamos saindo do tribunal. Mãe, Marina disse parando nos degraus do tribunal, eu preciso te perguntar algo. O que é, querida? Você realmente não suspeitou de nada até pegá-los naquela manhã? Ou você já sabia que algo estava errado antes disso? Eu sorri, lembrando todos aqueles pequenos momentos que tinham se somado a uma imagem que eu não gostava.
A atitude condescendente de Vitória, o comportamento perfeito demais de Felipe, o jeito que a personalidade de Marina tinha mudado sutilmente ao longo dos meses. Querida, eu desconfiei de Vitória desde o dia em que a conheci. Algo nela simplesmente parecia errado. E Felipe, bem, qualquer homem que se esforce tanto para me impressionar geralmente está escondendo algo. Marina riu. A primeira risada genuinamente despreocupada que eu ouvia dela em meses. Mas você nunca disse nada. Eu tentei. Lembra? Você me disse para cuidar da minha própria vida e que eu estava sendo uma mãe superprotetora. Eu disse isso, não disse? Múltiplas vezes, junto com me acusar de estar com ciúmes dos seus novos amigos e ser incapaz de aceitar que você era bem-sucedida. Marina estremeceu com a memória. Mãe, sinto muito. Eu deveria ter te escutado. Eu peguei no braço dela enquanto caminhávamos em direção ao carro. Querida, você não precisa se desculpar. Você estava sendo manipulada por profissionais. O importante é que você está mais forte agora, mais inteligente agora e nunca mais deixará ninguém se aproveitar de você. Como você pode ter tanta certeza? Porque você é minha filha. E se há uma coisa que aprendi em 62 anos, é que nós, mulheres Almeida, somos muito mais duronas do que parecemos. 3 semanas depois, recebi uma ligação do agente federal Ricardo. Senhora Almeida, tenho uma notícia que achei que a senhora gostaria de ouvir. Boa notícia, espero. A melhor. O caso de Roberto Carvalho foi apresentado em materiais de treinamento da Polícia Federal, como um exemplo de como a cooperação cidadã pode desmantelar grandes operações criminosas. Suas ações estão sendo usadas para ensinar outros agentes a trabalhar com testemunhas civis. Eu tive que rir disso. Agente Federal Ricardo, o senhor está me dizendo que agora eu sou parte do currículo da Polícia Federal? Não oficialmente, sim. Há até conversas sobre convidá-la para falar na academia sobre como reconhecer e responder a fraudes financeiras que visam famílias. Bem, eu sempre gostei de ensinar. Mas a verdadeira vitória veio 2 meses depois, quando Marina me ligou com notícias inesperadas. Mãe, eu consegui um novo emprego. Maravilhoso. Onde? Na Divisão de Crimes Financeiros da Polícia Federal. Aparentemente, minha experiência como vítima combinada com minha formação em finanças me torna uma candidata ideal para ajudar outras pessoas que foram alvo de esquemas semelhantes. Senti uma onda de orgulho tão forte que quase me derrubou. Minha filha tinha transformado seu trauma em propósito, sua vitimização em uma maneira de ajudar os outros. Marina, isso é incrível. Estou tão orgulhosa de você. Mãe, eu quero que você saiba de algo. O que você fez por mim, a maneira como você lutou por mim, mesmo quando eu não apreciava, isso me mostrou como a verdadeira força se parece. Eu quero ser essa pessoa para outras pessoas. Depois que desliguei, eu me sentei no meu jardim com uma xícara de café e pensei em como todo o pesadelo tinha terminado. Roberto Carvalho passaria o resto de seus anos produtivos na prisão federal. Felipe e Vitória estavam enfrentando destinos semelhantes. O dinheiro roubado tinha sido devolvido. Marina não estava apenas recuperada, mas prosperando em um trabalho que dava significado à vida dela. E eu? Bem, eu tinha descoberto algo que eu não sabia sobre mim mesma aos 62 anos. Eu tinha aprendido que ser subestimada pelas pessoas erradas pode ser a arma mais poderosa que você jamais terá. Meu celular vibrou com uma mensagem de texto de Marina. Mãe, meu primeiro caso começa segunda-feira. Uma rede de fraude financeira visando mulheres idosas em comunidades de aposentados. Algum conselho? Eu respondi. Confie em seus instintos, proteja os vulneráveis e lembre-se de que os bandidos sempre subestimam os mocinhos. Ah, e querida, sim, certifique-se de que eles saibam que esta mocinha em particular tem uma mãe que a ensinou a lutar. 6 meses depois, a equipe de Marina tinha desmantelado a rede de fraude da comunidade de aposentados e prendeu 12 pessoas. O jornal local publicou uma reportagem sobre a dupla mãe e filha que tinha se tornado uma força não oficial para a justiça em crimes financeiros. Eles nos chamaram de Mulheres Almeida e nos descreveram como prova de que a experiência,
Determinação e lealdade familiar permanecem as ferramentas mais poderosas na luta contra crimes de colarinho branco. Eu mantive uma cópia daquele artigo na minha geladeira, ao lado da foto de formatura de Marina na Academia da Polícia Federal, porque às vezes a melhor vingança não é apenas ver os bandidos terem o que merecem. Às vezes, a melhor vingança é transformar sua dor em propósito e sua experiência em uma maneira de proteger os outros. E às vezes a melhor vingança é simplesmente provar que uma mãe de 62 anos sempre será mais perigosa do que qualquer criminoso que pense que idade é igual a fraqueza. Roberto Carvalho teve que aprender essa lição do jeito mais difícil. Mas no fim das contas, algumas pessoas só aprendem quando a lição custa tudo o que tem. E na minha opinião, foi exatamente o preço que eles mereceram pagar. Obrigada por me ouvir. Não se esqueça de se inscrever e fique à vontade para compartilhar a sua história aqui nos comentários. Até a próxima.